Mãe, a senhora não aguenta a viagem. Fui excluída da viagem de 15 dias da família inteira para Disney. Sou Yolanda, 72 anos, viúva. Mal sabiam eles o que eu realmente aguento fazer sozinha. Eu moro nessa casa no interior de São Paulo há mais de 40 anos. Foi aqui que criei meu único filho, o Carlos. Foi aqui que me despedi do meu marido, Afonso, que faleceu há 5 anos, me deixando com uma saudade que não cabe no peito e uma boa condição financeira, graças a Deus e ao nosso trabalho duro. Afonso sempre foi um homem inteligente, que pensava no futuro. Yolanda, nunca dependa de ninguém, nem do nosso filho, ele me dizia, enquanto a gente tomava café na varanda. Eu achava graça, mas hoje vejo a sabedoria dele. Minha vida não é parada, como meu filho gosta de pensar. Acordo às 6 da manhã todo dia. Cuido do meu jardim, que é meu orgulho. Tenho orquídeas que dão flor o ano todo. Faço meu pão caseiro, vou à feira aos sábados, converso com as vizinhas. Administro o aluguel de 2 salões comerciais que Afonso deixou. Eu sei mexer no aplicativo do banco, pago minhas contas pela internet e até tenho Zap e Insta, como dizem os jovens. Não sou uma velhinha gagá, encostada num canto, esperando a morte chegar. Sou viúva, não sou inválida. Meu filho, Carlos, casou-se com a Beatriz. Uma moça, moderna. Dessas que vivem no celular e acham que tudo que é antigo é ultrapassado, inclusive a sogra. Tiveram 2 filhos, meus netos, o Lucas, já com 15 anos, e a Clarinha, com 7. Eles são a luz da minha vida, mas moram em outra cidade, um pouco mais longe. Por isso, quando eles vêm, eu faço questão de fazer tudo. O almoço de domingo é sagrado aqui em casa. É o meu dia de ter a casa cheia, de ouvir as risadas, de me sentir útil. E foi num desses almoços que a bomba estourou. A casa estava com aquele cheiro bom de frango assado com batatas, o arroz soltinho, a farofa que o Carlos adora. Beatriz não parava de mexer no celular, mostrando coisas pro Carlos e rindo baixinho. Eu, boba, achei que estavam vendo alguma foto engraçada. Servi todo mundo, sentei na cabeceira, como sempre. Mãe, temos uma novidade incrível, disse o Carlos, limpando a boca com o guardanapo. Meu coração até palpitou. Coisa boa, meu filho. Conta pra sua mãe. Fechamos a viagem. Finalmente, 15 dias, ele disse batendo palmas. A Beatriz sorriu, um sorriso que não chegava nos olhos. Disney! Gritou a Clarinha, batendo os talheres no prato. A gente vai ver o Mickey, vovó! Eu sorri, genuinamente feliz por eles, pela Clarinha. Que maravilha, minha neta! Que coisa boa! E quando nós vamos? Preciso ver as malas, organizar as coisas da casa. O silêncio que se seguiu foi pesado. O frango parecia ter esfriado de repente. Carlos olhou para Beatriz, que revirou os olhos de leve como quem diz, fala logo, resolve isso. Meu filho respirou fundo. Ele nunca foi de muitos confrontos, sempre foi um bocado influenciável. Então, mãe, é aí que tá, ele começou coçando a nuca. Essa viagem é só nossa. Eu não entendi de primeira. Nossa como? Eu, você, Bia, as crianças? Não, mãe. Eu, a Bia e as crianças. Os 4. Eu senti uma pontada fria no estômago. Eu olhei em volta da mesa. O neto, Lucas, estava de fone de ouvido, nem aí pro mundo. Clarinha me olhava, confusa. E eu? Perguntei. Minha voz saiu mais baixa do que eu queria. Beatriz largou o celular na mesa. Ah, sogra, pelo amor de Deus, né? A senhora imagina. A gente quer se divertir, ir nos brinquedos. A Disney é muito puxada. Eu olhei para o meu filho. Carlos? Ele não conseguia me encarar. Olhava para o prato de comida intocado. Mãe, a senhora não aguenta a viagem? Vai ser muito cansativo. Cansativo? Repeti, sentindo o rosto esquentar. É, mãe. A senhora sabe. É andar o dia inteiro, sol quente, um calorão, fila para tudo. A senhora ia ficar cansada, ia querer sentar, ia atrapalhar o ritmo das crianças, disse Carlos. E a sua pressão, sogra? Emendou Beatriz, com uma falsa preocupação. Aquele seu joelho que vive doendo. A gente ia ficar o tempo todo preocupado com a senhora, não ia aproveitar. Não é justo com a gente, nem com a senhora. Meu joelho. O joelho que sobe e desce a escada dessa casa 20 vezes por dia.
Minha pressão, que é 12 por 8 há 10 anos, mais controlada que a dela, que vive à base de remédio para a ansiedade. Mas eu sempre sonhei em conhecer, eu disse, sentindo meus olhos marejarem. Eu ajudei vocês. Mãe, não começa com isso. Carlos me cortou, agora com um tom de impaciência. A gente guardou nosso dinheiro. A senhora já viajou muito com o pai. Deixa a gente ter nosso momento em família. Família? Perguntei. Eu não faço parte da família? A senhora faz, mas a senhora entende. É diferente, disse Beatriz. Além do mais, quem ia cuidar do Apolo e da Mel? Eram os cachorros deles. Eles iam viajar por 15 dias e largar os cachorros aqui, comigo. Eu não ia ser boa companhia para a viagem, mas servia de babá de cachorro. Eu não disse mais nada. Aquele frango assado que eu fiz com tanto amor, de repente me deu enjoo. Eu me levantei. Vocês me desculpem. Acho que minha pressão subiu um pouco. Vou me deitar. Eu não chorei na frente deles. Fui para o meu quarto, fechei a porta e ouvi de longe o barulho dos pratos e talheres voltando ao normal. Ouvi a voz da Beatriz dizendo: "Viu? Ela mesma sabe que não aguenta." Naquele domingo, eu entendi o que o Afonso queria dizer. Os dias seguintes foram um borrão. Eles fizeram a mala, me ligavam para pedir coisas. "Mãe, a senhora pode olhar se meu casaco tal está aí?" "Mãe, vou deixar a ração dos cachorros aí no canto." No dia da viagem, eles pegaram um carro de aplicativo de madrugada. "Não precisa a senhora acordar, mãe. Fica descansando." Descansando. A palavra que eles usavam para me chamar de inútil. Nos primeiros dias, eu me arrastei pela casa. Cuidei dos cachorros deles. A casa, antes cheia de vida, parecia um mausoléu. O silêncio era ensurdecedor. Eu me sentia um trapo, uma sobra, um móvel velho que eles deixaram para trás porque não cabia na mudança. E então começaram as fotos. Meu celular apitava. Era o Insta. Abri. A primeira foto. Os 4, sorrindo na frente daquele castelo enorme, todos de orelhinha do Mickey. Beatriz com um vestido florido, Carlos com uma bermuda que eu nunca tinha visto, as crianças abraçadas. A legenda dizia: "Finalmente no lugar mais mágico do mundo, o sonho se realizando. Acho família feliz. Família feliz." Eu olhei a foto e chorei. Chorei de raiva, de humilhação. No dia seguinte, mais fotos. Beatriz tomando um sorvete gigante. Me sentindo criança de novo. Carlos e Lucas numa montanha russa gritando, pura adrenalina. Clarinha abraçada com a Cinderela. Momentos que o dinheiro não compra. O dinheiro não compra? Ah, comprava sim. Comprava a viagem, os ingressos, as orelhinhas. E comprava a ideia de que eu não era necessária. A cada foto era uma facada. Eu, sentada no meu sofá, com o cheiro do café frio do meu lado, vendo eles felizes. 15 dias. 15 dias olhando as paredes. 15 dias sendo lembrada de que eu não aguento. Lá pelo 5º dia de solidão, a tristeza começou a dar lugar a outra coisa. Uma coisa fria, dura, uma raiva silenciosa. Eu não aguento? Eu repetia para mim mesma, andando pela sala. Eu aguentei criar o Carlos enquanto o Afonso trabalhava viajando. Eu aguentei as noites em claro quando meus netos ficavam doentes e a Beatriz tinha reunião importante. Eu aguentei ver meu marido definhar numa cama de hospital por 6 meses. Eu aguento administrar 2 propriedades e não aguento uma fila de parque? Aquela palavra, cansativo, ecoava na minha cabeça. Foi quando eu lembrei. Afonso. Pouco antes de morrer, ele me chamou no quarto. Estava fraco, mas os olhos eram lúcidos. Ele me entregou um cartão de banco e um papel com uma senha. "Yolanda, isso aqui é seu, só seu. Eu guardei por anos de um negócio antigo que fiz. Não é da herança, não é da casa. Não conte pro Carlos, é seu, para o dia que você precisar, ou para o dia que você quiser chutar o balde." Eu ri na época, chorei. Disse que nunca ia precisar. Guardei o cartão numa caixa de costura velha, no fundo do meu armário. Eu nunca tinha nem olhado o saldo. Meus pés me levaram até o quarto. A caixa de costura estava lá. O cartão estava lá. O papel com a senha, amarelado. Fui até o meu computador. Abri o site do banco. Digitei os números. A senha. Meu coração batia forte.
Eu não sabia o que esperar. A página carregou. Saldo da aplicação: R$ 50.000. Eu fiquei parada, olhando para aquele número. R$ 50.000. O valor exato que o Afonso tinha me dito, mas que agora parecia uma fortuna. Eu minimizei a tela do banco. Abri o Instagram de novo. A foto do dia era eles num restaurante caro, comendo umas pernas de peru gigantescas. A legenda da Beatriz: gastando mesmo porque a gente merece. Eles mereciam. E eu? Eu não merecia nem ir junto. Uma ideia que parecia loucura começou a tomar forma na minha cabeça. Uma ideia que fez meu estômago revirar, mas não de enjoo, de excitação. Cansativo, né? Pensei, olhando para o saldo de R$ 50.000. Eles me deram 15 dias de folga. 15 dias sozinha. Eles achavam que eu ia ficar aqui, chorando, esperando eles voltarem com a roupa suja e as contas para pagar. Aqueles 50.000 eu gastei numa viagem para mim. A frase do tema da minha vida futura ecoou na minha cabeça. Eu olhei para o meu reflexo no vidro da janela. Vi uma senhora de 72 anos, de cabelo branco, com o rosto marcado pelas lágrimas. Mas os olhos estavam diferentes. Peguei meu telefone, mas não foi para ligar para o Carlos e perguntar se eles estavam se divertindo. Foi para ligar para a minha agência de viagens. Boa tarde, Cida. É a Yolanda. Lembra aquela viagem para a Itália que a gente conversou ano passado e eu disse que não era hora? Pois é, a hora chegou. Quando eu desliguei o telefone com a Cida, da agência de viagens, minhas mãos tremiam um pouco. Não era medo. Era uma coisa que eu não sentia desde que o Afonso era vivo. Era animação. Eu tinha acabado de comprar uma passagem de primeira classe para a Itália, para um tour de gastronomia na Toscana, sozinha. Yolanda, você ficou maluca? Uma vozinha dentro de mim perguntou. Eu fui até o computador. O saldo continuava lá. R$ 50.000. O presente do Afonso. O dinheiro que ele guardou para o dia de chutar o balde. Eu ri sozinha pensando nele. Você sabia, meu velho? Você sabia que um dia eu ia precisar disso. Paguei a viagem. R$ 28.000 à vista, com tudo incluído. Sobraram 22.000. Aquele dinheiro era o fósforo, mas eu percebi que eu estava sentada em cima de um barril de pólvora. Eu precisava saber o tamanho da minha força de verdade. Os cachorros da Beatriz, Apolo e Mel vieram lamber minha mão. Eles estavam com fome. Fui até a área de serviço. O saco de ração estava jogado no canto, rasgado. Mãe, a gente deixa aí, a senhora só põe no pote. Eu olhei para aqueles 2 animais, tão cheios de vida, e senti pena deles. Eles também eram tratados como um inconveniente, deixados para trás com a velhinha. Enquanto eu enchia os potes, comecei a olhar para a minha casa com outros olhos. Essa casa enorme, onde eu criei o Carlos. A casa que eu limpava, que eu cozinhava, que eu mantinha de pé. E o que eu recebia em troca? Mãe, a senhora não aguenta. Comecei a andar pelos cômodos. O quarto de hóspedes estava cheio de caixas do Carlos. Coisas da faculdade dele que ele nunca buscou. A garagem tinha 2 bicicletas velhas dos meus netos e um monte de ferramentas da Beatriz, que ela usou uma vez para bricolagem. Minha casa tinha virado um depósito de luxo. Eles não me viam como a dona, me viam como a zeladora. Fui até o escritório do Afonso. Era o meu lugar de paz, onde eu cuidava das minhas contas. Eu pago o IPTU, a água, a luz. Eu administro os 2 salões comerciais que meu marido deixou. Salões que, eu sabia, estavam com um aluguel muito baixo. Carlos sempre dizia: Mãe, não mexe nisso. Deixa assim. É antigo, dá muito trabalho atualizar contrato. Trabalho. A palavra mágica. Tudo que era trabalho, eu não podia fazer. Eu só podia descansar. Abri a gaveta grande do birô do Afonso. Lá estavam as pastas. Pasta, Salão Comercial 1. Pasta, Salão Comercial 2. Os contratos estavam lá, amarelados. O último reajuste tinha sido feito há 8 anos. O valor era ridículo para o ponto onde eles ficavam. Por que eu nunca mexi nisso? Perguntei em voz alta. Porque eu estava de luto. Porque eu estava cansada. Porque eu acreditei quando meu filho disse que eu não precisava me preocupar, que ele cuidava de tudo. Mas ele não cuidava. Ele só
Deixava quieto. Era mais fácil. Continuei mexendo. Abri uma caixa de metal que ficava no fundo da gaveta. Uma caixa que eu não abria desde que Afonso morreu. Dentro não havia joias, havia documentos. E lá estava. Eu peguei o papel. Aquele papel grosso, antigo. Matrícula do imóvel. Eu li o endereço. Era o endereço da casa do Carlos, a casa onde ele morava com a Beatriz e meus netos. Eu lembrava que o Afonso tinha comprado o terreno para ele, logo que ele casou. Um empurrãozinho para o meu filho, ele disse. Mas eu li o documento com atenção. O terreno. A escritura de compra e venda estava no nome de Afonso Gomes de Andrade, meu falecido marido. Não havia registro de doação. Não havia transferência. Eu fui casada com Afonso em comunhão total de bens. Isso significava... Eu sentei na cadeira de couro dele, que rangeu sob o meu peso. O terreno onde meu filho construiu a casa dele, o terreno onde ele recebia os amigos para o churrasco, o terreno de onde a Beatriz postava fotos da piscina dela, era meu. Eu não sou uma mulher má. Nunca fui. Mas naquele momento, segurando aquele papel, eu não senti culpa. Eu senti poder. Um poder que eu nem lembrava que tinha. Eles me achavam uma velhinha senil, que não aguentava uma viagem. Uma coitadinha que não sabia a diferença entre um boleto e um recibo, mas eu era a dona do chão que eles pisavam. Meu Deus, Afonso, até depois de morto, você estava cuidando de mim. Eu me recostei na cadeira. Comecei a rir. Um riso baixo que foi crescendo. Eu ria da ironia. Eu ria da prepotência deles. Eu ria da minha própria cegueira. Quantas vezes eu ouvi a Beatriz reclamando da vida. Ai, sogra, a senhora não sabe o que é um financiamento de carro de luxo. É de matar. O condomínio da nossa casa é um absurdo, a senhora nem imagina. Lucas precisa de um computador novo, aqueles de gamer, custa os olhos da cara. Eles viviam num padrão que, eu agora entendia, era muito acima do que o salário do Carlos permitia. Eles contavam com a minha casa como depósito, comigo como babá de cachorro, comigo como cozinheira de domingo. E provavelmente contavam com a minha morte para herdar essa casa e os salões. Eles só não contavam que eu fosse parar de descansar. Eu me olhei no espelho antigo do escritório. O rosto era de uma senhora de 72 anos, sim. Cabelos brancos, rugas de preocupação, rugas de riso, muitas rugas de choro recente. Mas os meus olhos tinham mudado. Não eram mais olhos de avó boazinha, eram olhos de Yolanda. A mulher que abriu um negócio com o Afonso nos anos 70. A mulher que sabia fazer conta de cabeça. A mulher que agora tinha um segredo. Eu ouvi meu celular apitar no bolso do meu avental. Limpei as mãos e peguei. Era o Instagram. Abri. Outra foto. Os quatro, na frente de um restaurante todo iluminado, com pratos gigantescos. A legenda da Beatriz. Jantar dos campeões, porque a gente merece. Gastando sem culpa. Cansados, mas felizes. Cansados, eu li em voz alta. Gastando sem culpa. Eu olhei para a escritura na minha mão. Olhei para o saldo de R$22 mil no computador. Meu telefone tocou. O nome Carlos brilhava na tela. Meu coração deu um salto, mas eu respirei fundo. Atendi. Oi, mãe. Bença. Tudo bem aí? A voz dele era animada, mas com aquele fundo de barulho de parque. Oi, meu filho. Deus te abençoe. Tudo bem, sim. E por aí? Minha voz saiu firme, calma. Sem choro, sem mágoa, uma voz de negócios. Nossa, mãe, aqui tá uma loucura. A senhora não ia aguentar. Juro. A gente anda mais de 20 quilômetros por dia. Eu tô com os pés em bolha. A Beatriz tá exausta, mas vale a pena, né? As crianças estão... Exaustos? Eu interrompi, docemente. Que pena, meu filho. É o que acontece quando a gente se esforça demais, não é? Houve um silêncio do outro lado. Ele não esperava essa resposta. Pois é. Mas e aí? Os cachorros, Apolo e Mel estão bem? Dando muito trabalho? Não, de forma alguma. Estão ótimos. Aliás, eles não estão mais aqui. Outro silêncio, mais longo. Como assim, não estão mais aí? Aconteceu alguma coisa? Eles fugiram? A voz dele mudou. Ficou preocupada. Não, Carlos, claro que não. Eu não sou irresponsável. Eu coloquei eles num hotelzinho para cães. Um lugar ótimo, perto do centro. Com piscina, cuidadores.
Eles estão sendo muito bem tratados. Mando o link para Beatriz ver as fotos, se ela quiser. Hotel? Mãe, por quê? Não precisava. Era só deixar eles no quintal. Ah, meu filho, eu achei melhor. Eu vou ter uns dias corridos, preciso resolver umas coisas. E eles ficam tão sozinhos, coitados. Achei que eles mereciam umas férias também. Já que todo mundo da família foi, por que os cachorros não podiam? Eu ouvi a voz da Beatriz ao fundo. O que foi? O que tem os cachorros? Carlos murmurou algo para ela. Depois, voltou ao telefone, a voz mais baixa. Mãe, quanto custa esse hotel? Não se preocupe com isso, eu paguei. É um presente meu para o Apolo e para a Mel, eles merecem. Mas... Carlos, meu filho... Eu o cortei de novo. Aproveite sua viagem. Vocês estão aí para se divertir, não é? Para gastar sem culpa. Não se preocupe comigo. Eu sei me cuidar. Afinal, eu aguento muito mais do que vocês imaginam. Agora preciso desligar. Tenho hora marcada no advogado. Advogado? Mãe, por quê? A senhora tá bem? Bateu o carro? Eu estou ótima, Carlos. Melhor impossível. Só vou reajustar uns contratos antigos. Coisa minha. Coisa de gente que descansa. Um beijo para as crianças. Aproveitem os brinquedos. Eu desliguei antes que ele pudesse responder. Desliguei e senti o sangue correndo mais quente nas minhas veias. Eu tinha dado o primeiro passo. Peguei minha bolsa. Eu não ia só ao advogado. Eu ia ao banco, transferir o dinheiro que sobrou do Afonso para a minha conta pessoal. Depois, eu ia ligar para um avaliador de imóveis. Eu queria saber o valor exato dos meus salões e o valor exato do aluguel de mercado. E depois eu ia comprar uma mala. Uma mala nova, vermelha, bonita. Uma mala de quem vai para a primeira classe. Meu plano estava começando. Eles tinham me dado 15 dias de vantagem. E no 10º dia, quando eu estivesse embarcando para a Itália, eles estariam voltando, cansados, com as contas para pagar e com uma ligação urgente para fazer. Eu olhei a escritura da casa deles sobre a mesa. Gastando tudo, né? Pensei. Eu sabia que a ligação dos 50 mil ia chegar. Eu podia esperar. Eu tinha todo o tempo do mundo. E, pela primeira vez em 5 anos, eu tinha um roteiro. E não era para um parque de diversões. Era para a minha nova vida. A primeira coisa que eu fiz, depois de desligar o telefone da agência de viagens, foi respirar fundo. O ar da minha sala parecia diferente, mais leve. Eu tinha 10 dias até o meu embarque. Eles tinham mais 8 dias de magia na Disney. Eu tinha 8 dias para mover o mundo. Meu primeiro destino foi a loja de malas no centro. Uma loja chique que eu sempre passava na frente e pensava: quanta besteira, uma mala tão cara. Entrei. O cheiro era de couro novo e perfume de ambiente. Bom dia, senhora. Posso ajudar? Disse uma moça muito arrumada. Posso. Eu quero aquela, apontei. Era uma mala vermelha, cor de vinho, brilhante. Não era uma mala de vovó. Era uma mala de uma mulher que sabe para onde vai. A maior que tiver. Paguei com o cartão do Afonso. Foi a primeira vez que usei aquele dinheiro. Senti um arrepio. Não era culpa, era poder. Saí da loja com a mala me seguindo, as rodinhas fazendo um barulho suave no calçadão. As pessoas olhavam. Acho que nunca tinham me visto sem o meu carrinho de feira. De lá, fui direto ao escritório do Dr. Almeida. Ele era advogado antigo, amigo do Afonso. Quando a secretária me viu, ela arregalou os olhos. Dona Yolanda, que surpresa! O Carlos está bem? Os netos? Estão ótimos, Célia. Estão na Disney. Eu vim falar com o Dr. Almeida sobre negócios. A palavra negócios saiu da minha boca com um peso diferente. Dr. Almeida me recebeu com um abraço. Yolanda, minha amiga, que bom te ver. Senta, um café? Mas me conta, o que te traz aqui? Pensei que você vivia só para os almoços de domingo. Eu também pensava, Almeida, respondi, sentando na cadeira de couro macio, bem diferente da do Afonso. Eu pensava, até que me lembraram que eu não aguento mais nada. Por isso, eu preciso que você aguente umas coisas por mim. Ele riu, mas parou quando viu meu rosto sério. Eu quero reajustar 2 contratos de aluguel. Imediatamente. Entreguei a ele as cópias dos contratos dos salões comerciais. Ele colocou os óculos de armação grossa e leu. A sobrancelha dele subiu até a testa. Yolanda, pelo amor de Deus, você está cobrando o quê?
1/3 do valor de mercado? Você sabe quanto vale o aluguel naquela rua hoje? Eu imagino, mas eu não quero imaginação. Eu quero o valor exato. Eu quero uma notificação extrajudicial para os 2 inquilinos. Eles têm 30 dias para aceitar o novo valor, ou eu peço o ponto de volta. E o novo valor é o valor cheio de mercado. Mas, Yolanda, isso vai dar um salto. O Joaquim da Casa de Ferragens vai infartar. Ele não infartou nos últimos 8 anos pagando essa miséria, Almeida. Eu preciso desse dinheiro. Eu tenho planos. E eu quero que o novo contrato seja administrado pela sua imobiliária. Eu não quero mais receber envelope com dinheiro na minha porta. Eu quero depósito em conta, com reajuste anual pelo índice certo. Chega de amadorismo. Dr. Almeida me olhou por um longo tempo. Ele tirou os óculos. Afonso sempre disse que você era o cérebro por trás daquela padaria que vocês tiveram. Eu estou vendo que ele estava certo. Deixa comigo. Vou pedir uma avaliação de mercado hoje mesmo. Amanhã, as notificações saem. Obrigada, Almeida. Agora preciso de outra coisa. O nome de um bom avaliador de imóveis. Um que seja rápido e discreto. Saí do escritório dele me sentindo com 2 metros de altura. Os dias seguintes foram uma correria silenciosa. Enquanto o Instagram da Beatriz se enchia de fotos de fogos de artifício no parque e cafés da manhã com personagens, a minha agenda estava cheia. O avaliador veio. Um moço educado, de prancheta na mão. Ele olhou os 2 salões por fora. Dona Yolanda, a senhora tem uma mina de ouro aqui. Só precisa cavar. Pois eu trouxe a pá, respondi. Ele me deu os valores. Meu queixo caiu. O que eu cobrava era tão pouco que chegava a ser esmola. O valor real era quase 4 vezes maior. 4 vezes. O Dr. Almeida tinha razão. O Joaquim das Ferragens não ia infartar. Ele era rindo da minha cara há 8 anos. Agora, eu disse ao avaliador, preciso de um laudo de um terreno. Só o terreno, sem a casa que está em cima. O endereço é este. Ele reconheceu o bairro. Um bairro bom. Nossos filhos moram lá, não é? É, eu disse. Exatamente. O telefone não parava. Eram eles. A primeira ligação foi da Beatriz. A voz dela estava estridente. Sogra! Que história é essa que o Apolo tá com um laço de cetim azul? Eu vi as fotos do hotel. Sogra, esse lugar é 5 estrelas. Tem até acupuntura para cachorro. A senhora tá louca? Sabe quanto custa a diária disso? Eu estava regando minhas samambaias. Boa tarde, Beatriz. Que bom que você viu. Eles parecem felizes, não é? O Apolo fez até amizade com uma poodle. E eu estou ocupada, querida. Não posso dar a atenção que eles merecem. O importante é que eles estão sendo bem tratados. Mas, Yolanda, o preço. Quem vai pagar isso? Vocês, querida. Os cachorros são de vocês. Eu só fiz a reserva. Pedi para eles lançarem a conta no cartão de crédito que vocês deixaram cadastrado lá. Afinal, é o cartão para emergências, não é? E eu achei essa uma emergência de bem-estar animal. Ouvi um grito abafado do outro lado. Carlos! Sua mãe colocou os cachorros num spa e mandou a conta pra gente. Eu sorri para a samambaia. Beatriz, preciso desligar. Tenho que ir ao banco. Aproveite os últimos dias. Parece cansativo. Desliguei. A segunda ligação foi do Carlos, 2 horas depois. Ele parecia confuso. Mãe, pelo amor de Deus, o que a senhora fez? O seu Joaquim da Ferragem me ligou. Ele estava chorando. Disse que recebeu uma carta do Dr. Almeida, que a senhora vai quadruplicar o aluguel. Mãe, ele é nosso inquilino há 20 anos. Ele vai ter que fechar as portas. Eu estava separando os documentos para o meu passaporte. Carlos, meu filho, que drama. Ele não vai fechar. Ele só vai me pagar o que é justo. Ou você acha justo que ele pague o mesmo aluguel de 8 anos atrás, enquanto a filha dele estuda medicina em faculdade particular? Eu sustentei a faculdade da filha dele, Carlos, com o dinheiro que eu deixei de ganhar. Mas, mãe, triplicar? 4 vezes? Isso não se faz. E por que o Dr. Almeida? Por que a senhora não falou comigo? Eu resolvia. Eu ia lá, conversava com ele. Você nunca resolveu, Carlos. Você sempre dizia, deixa assim, mãe, dá trabalho. Pois é, agora eu estou tendo o trabalho e vou ter o lucro. Eu preciso desse dinheiro, filho. Sabe como é? As coisas estão caras. Eu tenho planos. E não se preocupe com o seu Joaquim. Se ele não puder pagar, tem uma fila de franquias querendo aquele ponto.
O avaliador me garantiu. Avaliador? Mãe, que avaliador? O que está acontecendo? A voz dele estava subindo, beirando o pânico. A senhora tá diferente. Tá fria. Eu não estou fria, Carlos. Eu estou ocupada. E estou descobrindo que aguento fazer muito mais coisas do que eu imaginava. Filho, aproveita a viagem. Vocês estão aí para gastar sem culpa. Não se preocupe com os meus negócios. Eu sei cuidar deles. Um beijo para as crianças. Tchau. Os últimos dias foram de preparação. Eu arrumei minha mala vermelha, coloquei meus melhores vestidos, comprei um perfume novo. Fui ao salão, cortei o cabelo num corte mais moderno, pintei as unhas de um vermelho que combinava com a mala. Eu não era mais a Yolanda de coque e avental. No dia da volta deles, eu acordei cedo. A casa estava silenciosa. Eles chegariam no fim da tarde. O voo deles era longo, cansativo. Eu sabia o que eles esperavam. Esperavam chegar na minha casa, porque era mais perto do aeroporto que a deles. Esperavam encontrar a mesa posta com café fresco, bolo de fubá, pão de queijo. Esperavam largar as malas sujas no meu corredor, me entregar um saco de roupa imunda e talvez, se eu tivesse sorte, um chaveirinho do Mickey. Eu fiz café, mas fiz só para mim. Na minha cafeteira italiana, aquela que o Afonso gostava. Sentei na minha varanda. Comi uma fatia de pão de forma integral com geleia. Eu não fiz bolo. Eu não fiz pão de queijo. Eu não pus a mesa. Eu peguei os recibos. O recibo do Hotel dos Cachorros, no valor de R$ 2.100. O recibo do avaliador. A cópia da notificação do Dr. Almeida. E o laudo. O laudo do terreno da casa deles. O valor do terreno, sozinho, sem um único tijolo em cima, era de R$ 300 mil. R$ 300 mil que eram meus. Às 6h15 da tarde, ouvi o barulho do carro de aplicativo parando no portão. O barulho das rodinhas das malas, bem menos suaves que as da minha mala vermelha. A chave girando na porta. Mãe, chegamos! Mãe, nossa, que cansaço! Gritou Carlos, largando 3 malas no meio da minha sala. Beatriz entrou logo atrás, parecendo um zumbi. O cabelo oleoso, a cara amassada. Os netos correram para o sofá e ligaram a televisão. Mãe, cadê a senhora? Tem um cafezinho? Perguntou Carlos indo para a cozinha. Eu saí do meu quarto. Eu não estava de avental. Eu estava com uma calça de linho bege, uma camisa de seda branca, um lenço bonito no pescoço e estava maquiada. Os dois pararam e me olharam. Beatriz franziu a testa. Oi, filhos. Bem-vindos de volta. Minha voz saiu calma. A viagem foi boa? Parece que foi cansativo. Carlos me olhou de cima a baixo. Mãe, a senhora vai sair? Nossa, Yolanda, nem um café para receber a gente? A gente tá morto. Morto, reclamou Beatriz, se jogando na poltrona. As filas daquele parque são um inferno. A senhora tinha razão, a senhora não ia aguentar. Eu sei, eu disse suavemente. O café está na garrafa, eu mesma não tomei ainda. Estou de saída. Saída? Repetiu Carlos, agora vendo a minha mala. A mala vermelha, novinha, parada ao lado da porta. Que mala é essa? A senhora vai para onde? Para a casa da tia Zilda? Não, querido. A Zilda também não aguenta viajar. Eu vou para a Itália. O silêncio que caiu na sala foi tão pesado que eu podia jurar que o relógio da parede parou. Beatriz levantou da poltrona. Itália? Como assim, Itália? A senhora? Eu, respondi. Mãe, a senhora ficou maluca? Carlos explodiu. A exaustão dele deu lugar à incredulidade. Itália? Sozinha? Com que dinheiro? A senhora não pode viajar sozinha, é perigoso. A senhora não aguenta uma viagem dessas. Eu olhei bem para ele. Meu filho, o homem que eu criei. E senti pena. Eu aguento, Carlos. Eu aguento perfeitamente. Eu comprei um pacote maravilhoso. Primeira classe. Um tour de gastronomia na Toscana. Sempre foi o meu sonho, sabe? E como vocês me mostraram lá no Instagram, a gente tem que realizar os nossos sonhos. Gastando sem culpa. Não foi isso que você escreveu, Beatriz? Beatriz ficou vermelha. Ela finalmente entendeu. Foi por isso? Foi vingancinha porque a gente não te levou? Sogra, pelo amor de Deus, isso é infantilidade. Não, Beatriz, não é vingança. É inspiração. Vocês me inspiraram a viver.
Infantilidade é achar que a mãe dos outros é babá gratuita, cozinheira de folga e zeladora de depósito. Aliás, Carlos, antes que eu me esqueça, fui até a minha escrivaninha. Peguei o recibo do hotel dos cachorros. A gente passou no hotel antes de vir. Sogra, aquele valor, R$ 2.100. A senhora disse que era um presente. Ele disse, a voz embargada de raiva e cansaço. Eu disse que eles mereciam um presente, e eu paguei, mas eu gostaria muito de ser reembolsada. Entreguei o recibo na mão dele. Afinal, eu não tenho mais como arcar com os luxos de vocês. Os cachorros são seus. Arcar com os nossos luxos? Beatriz riu, um riso nervoso. A senhora acha que a gente é rico? A gente tá quebrado. Essa viagem, a gente gastou tudo. Mãe, começou Carlos, e eu vi o pânico real nos olhos dele. O pânico de quem sabe que o cartão de crédito estourou. Mãe, falando sério, esquece essa viagem para Itália, cancela isso, a gente precisa conversar. A senhora tá agindo estranho desde que a gente viajou, aumentando o aluguel, botando o cachorro em spa. A gente precisa de ajuda, de verdade. A gente gastou tudo, mãe. O cartão estourou. Eu ia pedir para a senhora... Ele parou. Mas eu sabia o que vinha. A frase que eu estava esperando. Eu ia pedir para a senhora emprestar um dinheiro para a gente. Uns 50 mil. É urgente. Eu olhei para ele. Olhei para a Beatriz, que agora me olhava com expectativa, a raiva sumindo, dando lugar à necessidade. Eu sorri. Um sorriso calmo que não chegou aos meus olhos. 50 mil reais? Puxa, meu filho. Que pena. É uma coincidência enorme. Eu olhei para o relógio na parede. Meu táxi estava quase chegando. Por quê? Coincidência por quê, mãe? Ele perguntou, se aproximando. Aqueles 50 mil, eu disse, pegando a alça da minha mala vermelha. Eu gastei numa viagem para mim. A entrada do meu tour, a passagem de primeira classe, foi quase tudo. O resto? Ah, o resto eu estou guardando para pagar umas taxas de cartório. Que taxas, mãe? Do que a senhora está falando? Perguntou Beatriz, desconfiada. Taxas de cartório, querida. Sabe, enquanto vocês estavam vendo o Mickey, eu estava arrumando uns papéis velhos do Afonso. Achei uma coisa tão curiosa. Uma escritura. Eu vi a cor sumir do rosto dos dois. A escritura do terreno da casa de vocês. Pois é. Parece que o terreno nunca foi passado para o nome do Carlos. Continua sendo meu. Metade meu, por direito do casamento, e metade do inventário do seu pai, que eu sou a inventariante. Eu olhei para o meu filho, que parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. Engraçado, né? Vocês moram há 15 anos num lugar que não é de vocês. E eu, a velhinha que não aguenta, sou a dona do chão que vocês pisam. A buzina do táxi soou lá fora. Bom, meu transporte chegou. Eu tenho que ir, meu voo sai de Guarulhos de madrugada. Carlos, querido, tranque a porta quando sair, sim? Ah, e Beatriz. Ela me olhou, os olhos arregalados de choque. Cuidado com a sua pressão. Eu abri a porta. Saí para a calçada, puxando minha mala vermelha. O cheiro da noite estava começando, um cheiro de jasmim do meu jardim. O motorista do táxi colocou minha mala no porta-malas. Eu entrei no carro. Não olhei para trás. Eu não precisava. Eu podia sentir o silêncio gelado que tinha deixado na minha sala de estar. Eu fechei os olhos no segundo em que o motorista do táxi acelerou, deixando a luz da minha sala de estar para trás. Eu não estava mais no carro, cruzando a cidade de madrugada. Eu estava flutuando. Eu me via ainda lá, parada na sala, observando a cena que eu tinha acabado de criar. Eu via o Carlos, meu filho, pálido, com a boca entreaberta. A mão dele, que tinha se esticado para pedir os 50 mil reais, ainda estava no ar, como a de uma estátua. Ele parecia um boneco que a corda tinha acabado. As malas da Disney, cheias de roupa suja e lembrancinhas inúteis, estavam caídas aos pés dele. Um monumento ao péssimo planejamento. Eu via a Beatriz. Ela tinha desabado na poltrona. Mas não era o cansaço da viagem. Era o choque. O rosto dela, sem maquiagem e amassado pelo voo, tinha adquirido um tom acinzentado. Os olhos dela, que tinham revirado para mim tantas vezes, agora estavam fixos na porta por onde eu saí. Ela foi. Eu podia quase ouvir o Carlos gaguejando.
A velha ficou maluca, Beatriz sussurraria, a voz rouca de incredulidade. Itália? Primeira classe? Ela pirou. E que história é essa do terreno? Ela tá mentindo, Carlos. É blefe. É vingança porque a gente não levou ela. Mentindo? Carlos ia repetir, a voz subindo uma oitava. Beatriz, você viu a roupa dela? Você viu a mala? Aquilo não é mentira. E os 50 mil? O dinheiro que a gente precisava para o banco? Ela gastou, Beatriz. Nesse exato momento, o celular do Carlos apitaria. Eu sabia que apitaria. Era o aplicativo do banco, avisando que a fatura do cartão de crédito estava fechada. A fatura da magia. A fatura que eles iam cobrir com o empréstimo que eu, a velhinha cansada, ia fazer para eles. O cansaço do fuso horário, das filas, do sol da Flórida, tudo isso sumiu. Foi substituído por um pânico gelado que começa na boca do estômago e sobe queimando. Eles não estavam só cansados. Eles estavam quebrados. Cheguei em Guarulhos. O aeroporto estava calmo àquela hora. O motorista desceu minha mala vermelha. Boa viagem, dona. Que Deus acompanhe, ele disse. Ele sempre acompanhou, meu filho. Obrigada. Não havia fila no balcão da primeira classe. A moça me olhou com respeito. Senhora Yolanda? Boa noite. Por favor, seu passaporte. Enquanto ela digitava, senti meu celular vibrar na bolsa. 1, 2, 5 vezes. Eu peguei. A tela estava acesa. 7 chamadas perdidas. Carlos. 3 chamadas perdidas. Beatriz. E as mensagens no Zap. Carlos. Mãe, atende o telefone. Carlos. Isso é brincadeira, né? Carlos. Mãe, volta pra casa. A gente precisa conversar. Beatriz. Yolanda, eu exijo que você volte. O que você pensa que tá fazendo? Carlos. Mãe, a Beatriz tá passando mal. A pressão dela caiu. É sério. Ah, sim. A pressão. A mesma pressão que ela usou como desculpa para me excluir da viagem. Que ironia. Prontinho, senhora Yolanda, disse a moça, me devolvendo os documentos com um sorriso. Seu voo sai no horário. A sala VIP fica logo após a inspeção de segurança. Desejo um voo maravilhoso para a senhora. Eu terei, querida. Obrigada. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo na minha casa. Beatriz, passando mal, era o teatro dela. Ela estava jogando a culpa no Carlos. Você mima sua mãe, você deixou ela fazer isso, você não sabe controlar sua própria mãe. E o Carlos, perdido, ia tentar reverter a situação. Eu via ele ligando para o Dr. Almeida. 9 da noite. O advogado não ia atender. Ele não atende, Beatriz. Tá desligado. Eu via Beatriz ligando para o gerente do banco dela, o amigo dela. Rômulo? Oi, querido. Tô precisando de um favor. A resposta seria não. O financiamento do carro novo e a fatura estourada da Disney tinham bloqueado qualquer crédito. Eles estavam presos. Eles tinham me dado 15 dias de solidão. Agora, eles teriam pela frente meses de juros compostos. A sala VIP era um lugar que eu nem sabia que existia. Um silêncio gostoso. Poltronas de couro macio. Um balcão com comidas que eu só via em revista. Eu pedi um suco de uva integral e um pedaço de bolo de laranja. Sentei-me perto da janela, vendo o movimento dos aviões. Eu peguei meu celular. Conectei no Wi-Fi grátis. Mais mensagens. Carlos, mãe, eu fui na sua casa. Você trancou tudo. Cadê a chave reserva? Beatriz, onde estão os documentos da nossa casa? Eu quero ver essa escritura que você falou. Carlos, mãe, por favor, eu tô com medo. O que a senhora fez? Eu abri a minha bolsa. Tirei a pasta que eu tinha preparado. Lá estava. A cópia autenticada da matrícula do imóvel. O terreno em nome de Afonso Gomes de Andrade. Eu liguei a câmera do celular. Tirei uma foto nítida do documento. Abri a conversa com o Carlos, anexei a foto, não escrevi nada. Apenas enviei. A resposta demorou 3 minutos. 3 minutos de silêncio absoluto do outro lado. Eu imaginei os dois lendo. A Beatriz pegando o celular da mão do Carlos. Os olhos dela passando pelo número da matrícula, pelo nome do meu falecido marido, pela descrição do lote. A mensagem que voltou não foi do Carlos. Foi dela. Beatriz, isso não vale nada. É papel velho. O Afonso deu o terreno pra gente. Beatriz, Carlos,
Fala para sua mãe que o seu pai deu o terreno. Carlos. Mãe. O pai. Ele disse que era nosso. Eu, digitando devagar. Dizer não é passar documento, meu filho. E dar, sem registrar, não existe. Vocês construíram a casa de vocês num terreno que não é de vocês. Um terreno que é meu, por herança e por direito. Vocês são tecnicamente invasores. O celular ficou quieto. Eu sabia que essa palavra, invasores, tinha caído como uma pedra. Chamaram meu voo. Desliguei o celular, coloquei na bolsa. Eu não ia precisar dele pelas próximas 12 horas. Eu entrei no avião. A moça me levou até minha poltrona. Não era uma poltrona. Era uma cabine pequena. A cadeira virava uma cama. Tinha um travesseiro fofo e um edredom embalado. Senhora Yolanda, aceita uma taça de espumante antes da decolagem? Aceito. Por favor. Eu me ajeitei. Coloquei meus pés para cima. O espumante veio. Geladinho. Eu pensei neles. Mãe, a senhora não aguenta a viagem. Vai ser muito cansativo. Eu ri sozinha, tomando meu espumante. O avião começou a andar. Eu ia aguentar. Se ia. Quando acordei, o mapa na tela da minha frente mostrava que estávamos sobrevoando a França. Eu tinha dormido por 7 horas seguidas, coisa que eu não fazia desde que o Afonso adoeceu. Eu não estava cansada. Eu estava renovada. O café da manhã foi com ovos mexidos e frutas frescas. Pousei em Roma. O ar era diferente. Um cheiro de história. Um motorista me esperava, segurando uma placa com o meu nome. Ele me levou para o hotel, que era perto da Piazza Navona. Meu quarto tinha uma varanda minúscula, com uma vista para um pátio cheio de flores. Eu tomei um banho longo. Coloquei um vestido leve. Decidi ligar o celular. 8 da manhã na Itália. 3 da manhã no Brasil. A quantidade de mensagens era assustadora. Eles tinham passado a noite em claro. O tom tinha mudado. O choque tinha virado pânico. A raiva tinha virado súplica. Carlos. Mãe, pelo amor de Deus, a gente foi no advogado. O nosso advogado. Ele disse que a senhora tá certa, que a casa não é nossa. Carlos. Beatriz tá descontrolada. Ela tá falando em vender o carro para pagar o cartão. Carlos. Mãe, eu sei que eu errei. Eu fui um fraco. Eu devia ter insistido para a senhora ir com a gente. Eu devia... Carlos. Mãe, por favor, me perdoa. A gente precisa de você. Beatriz. Yolanda. Eu sei que a gente não foi justo, mas fazer isso? Tirar a casa dos seus netos? Isso é crueldade. Beatriz. O que você quer? Dinheiro? A gente não tem. Você gastou os 50 mil que a gente ia te pedir. Eu olhei para aquelas mensagens. Eles ainda não tinham entendido. Eles achavam que era sobre o dinheiro. Achavam que era sobre a viagem. Eu fui até a minha varanda. O sol da manhã estava delicioso. O cheiro de café expresso vinha de algum lugar lá embaixo. Abri o Instagram, o aplicativo que eles usaram para me torturar por 15 dias. Eu tirei uma foto de mim mesma. Um selfie, como dizem os jovens. Eu sorrindo, com o pátio florido ao fundo. Meu cabelo estava arrumado. Eu estava maquiada. Eu parecia feliz. Eu escrevi a legenda. Bom dia, Roma. Cheguei. O voo foi maravilhoso. Dormi como um anjo. Zero cansaço. Acho que essa história de que eu não aguento era só boato. Pronta para o meu primeiro cappuccino de verdade. Itália, uma aposentada feliz, realizando sonhos. Eu postei. Não demorou nem um minuto. Meu celular vibrou com uma nova mensagem de Zap. Era o Carlos. Carlos, mãe, eu vi a foto. A senhora tá bonita. Mãe, por favor, fala comigo. O que a senhora quer pra gente resolver isso? A gente faz o que a senhora quiser. A gente te paga. A gente só não pode perder a casa. A dinâmica de poder tinha virado de cabeça para baixo. Eles não me achavam mais uma velha inútil. Eles não me achavam mais fraca. Eles estavam com medo. Eles finalmente perceberam que a mulher que eles deixaram para trás, chorando no sofá, era a dona de tudo. Eu digitei a minha resposta. Demorei, escolhendo as palavras. Carlos, eu não quero dinheiro. Eu não quero a casa de vocês. Eu quero algo que vocês nunca pensaram em me dar. Eu quero que vocês dois, você e a sua esposa, calculem. Calculem o preço da passagem que eu teria pago para ir com vocês. Calculem o preço do meu ingresso.
Calculem o preço de cada refeição que eu faria. Calculem o preço do hotel. Calculem exatamente quanto vocês economizaram ao me deixar em casa. Calculem e depositem esse valor na conta do asilo da Dona Zilda. Eu quero o recibo. E Carlos, eu quero um contrato de aluguel. Vocês vão me pagar aluguel pelo terreno que estão usando. Um valor justo, de mercado. O doutor Almeida vai procurar vocês. Eu enviei. A resposta dele foi imediata. Carlos: aluguel? Mãe, a gente não tem como pagar. Eu sorri. Peguei minha bolsa. Vende o carro de luxo. Agora com licença. Eu tenho um coliseu para visitar. Desliguei o Wi-Fi do celular. A Itália estava me esperando. E pela primeira vez na vida, eu não estava com pressa nenhuma. Eles iam ter que aprender a esperar. Eu não vi o coliseu naquele dia. Eu vi, mas não enxerguei. A verdade é que, depois que eu mandei aquela última mensagem e desliguei o Wi-Fi, o peso do que eu tinha feito me atingiu. Eu, Yolanda, 72 anos, viúva, mãe, avó, tinha acabado de declarar guerra contra meu único filho. Eu tinha colocado o futuro da casa dos meus netos em jogo. Eu estava sentada num café na Piazza della Rotonda, olhando para o Panteão, um prédio de 2000 anos, e tudo o que eu conseguia pensar era: será que eu fui longe demais? O primeiro gole do cappuccino foi amargo. Crueldade, foi o que a Beatriz disse. Tirar a casa dos seus netos. A frase dela foi uma facada certeira. Ela sabia onde doía. Eu passei a mão no celular. A minha vontade era ligar. Ligar e dizer: calma, meu filho, a mãe estava só brincando. Esquece o aluguel, esquece a doação, a mãe paga o cartão de vocês. Mas eu não liguei. Eu olhei para aquele prédio antigo que aguentou bárbaros, terremotos e o tempo. E pensei no Afonso. Ele não me deu aquele dinheiro e aquela escritura para eu ser fraca. Ele me deu para eu ser justa. E justiça, às vezes, parece crueldade para quem está acostumado com a injustiça. Eu respirei fundo. O ar de Roma. O cheiro de história. Eu aguento. Eu aguento ser a vilã da história deles por um tempo, para que eles possam aprender a ser os mocinhos da própria vida. Decidi que minha viagem não seria assombrada por eles. Eu me entreguei à Toscana. Eu entrei no ônibus da excursão gastronômica. Conheci outras mulheres, viúvas como eu, divorciadas, mulheres que também estavam se redescobrindo. Aprendi a fazer pisse, uma massa grossa, com uma senhora italiana chamada Nona Helena, que tinha 90 anos e uma mão mais firme que a minha. Ela não parecia cansada. Enquanto minhas mãos sovavam a massa, eu contei minha história para elas, em português misturado com italiano de mímica. Elas riram. Elas bateram palmas. Uma senhora de Boston, chamada Meryl, levantou a taça de vinho Chianti e disse: a Yolanda, a mulher que tomou posse da própria terra. Eu não era uma velha abandonada. Eu era uma inspiração. Eu parei de olhar o celular. Deixei eles marinando no próprio molho. Eu comi trufas. Eu vi o Davi de Michelangelo em Florença e chorei com a beleza daquilo. Eu andei quilômetros por ruelas de pedra. Meu joelho doeu? Doeu. Mas era uma dor boa. Uma dor de quem viveu, não de quem esperou. Enquanto eu estava em Siena, bebendo um Aperol Spritz na praça, eu finalmente liguei o Wi-Fi de novo. 7 dias tinham se passado. 7 dias de silêncio meu. O zap explodiu. As primeiras mensagens eram de pânico. As do meio, de raiva. As últimas eram diferentes. Carlos: mãe, a gente não tá achando comprador pro carro. O mercado tá ruim. Ninguém quer pagar o que a gente tá pedindo. Carlos: mãe, o banco ligou. Vão tomar o carro se a gente não pagar a parcela. Beatriz: Yolanda, eu tô tentando arrumar um emprego, mas ninguém me chama. Eu não trabalho há 15 anos. Carlos: mãe, eu tô com vergonha. Eu não sei o que fazer. Eu estraguei tudo. E então, a última, de 2 dias atrás. Carlos: a gente vendeu o carro, o da Beatriz, aquele branco importado. A gente perdeu quase 40 mil reais nele, mas vendeu. Pagamos a fatura do cartão da Disney. Sobrou um pouco. Eu senti um nó na garganta. Não era alegria, era um alívio dolorido. Aquele carro era o símbolo da Beatriz. Era a prova social dela no condomínio. Ela tinha se desfeito do trono dela. A mensagem seguinte era uma foto, um comprovante de depósito.
no valor de R$ 15.000, para o asilo Nossa Senhora das Graças. 15 mil. Eu fiz as contas. Era mais ou menos o que eles teriam gasto comigo. Passagem econômica, quarto dividido, ingresso. Eles calcularam. Eles sentaram, olharam as faturas da magia e colocaram um preço na minha ausência. A última mensagem era do Dr. Almeida. Almeida. Yolanda, minha amiga. O menino Carlos e a esposa estiveram aqui. Estavam diferentes, mais humildes. Assinaram o contrato de locação do terreno. O valor ficou justo, como você pediu. O primeiro pagamento vence no próximo dia 5. Acho que a lição foi aplicada. Aproveite seu vinho. Com carinho. Eu fechei o celular. A lição tinha sido aprendida. O carro se foi. O orgulho se foi. O dinheiro da Disney se foi. E a minha viagem estava quase no fim. Eu refleti sobre o que tinha acontecido. Eu passei 5 anos da minha viuvez como uma sombra. Eu me permiti ser a mãe, a vovó, a mulher que faz o frango assado, a mulher que descansa. Eles não me excluíram sozinhos. Eu deixei. Eu me encolhi tanto para caber na vidinha que eles desenharam para mim, que eu quase desapareci. Eu pensei no Afonso. Ele não ia querer isso. O Afonso se apaixonou pela Yolanda, que gritava na feira comprando verdura, que peitava fiscal na padaria, que fazia conta de cabeça. Ele não se apaixonou por uma senhora que chora vendo foto no Instagram. Aquele dinheiro, aqueles 50 mil, não foi o meu poder. O meu poder era a escritura. O dinheiro foi só o fósforo. O poder real era a dignidade. E eu tinha acabado de comprar a minha de volta. Eu voltei para casa numa terça-feira, 15 dias depois de ter saído. O mesmo tempo que eles passaram na Disney. Peguei um táxi comum em Guarulhos. Não tinha mais dinheiro para luxo. Minha mala vermelha estava arranhada, suja, as rodinhas gastas, cheia de vinhos, queijos e memórias. Cheguei no meu portão. A casa estava silenciosa. O jardim estava um pouco seco. Abri a porta. O mesmo cheiro de sempre. Minha casa. Eu não avisei que estava chegando. Tomei um banho, coloquei meu avental, fui para a cozinha e comecei a fazer um pão caseiro. O cheiro de fermento crescendo encheu a casa. Era um cheiro de rotina, mas a rotina agora era minha. Eu não sei como eles souberam. Talvez a vizinha fofoqueira tenha ligado, mas 1 hora depois ouvi uma batida no portão. Não a chave girando, uma batida. Eu abri. Era o Carlos, sozinho. Ele não estava no carro de luxo da Beatriz. Ele estava num carro popular, daqueles 1000 cilindradas, básico. Ele me olhou. Eu estava de avental, com o cabelo preso, a mão suja de farinha. Eu era a mãe de novo, mas meus olhos eram os da Yolanda da Itália. Bença, mãe. Deus te abençoe, meu filho. Entra. Quer café? Ele entrou. Sentou na cadeira da cozinha. A mesma cadeira onde ele me disse que eu não aguentava a viagem. Ele ficou em silêncio por um tempo, vendo eu sovar a massa. Eu fui no asilo, mãe. Levar o recibo. Eu sei. O doutor Almeida me avisou. A dona Zilda me mostrou o quarto novo que ela vai montar com o dinheiro. Uma sala de fisioterapia. Ela te agradeceu. O dinheiro não foi meu, Carlos. Foi seu. E da Beatriz. Ele baixou os olhos. Mãe, eu sinto muito. Eu sei que eu fui um idiota. Eu deixei a Bia. Eu deixei a gente. Eu pensei que a senhora ia estar sempre aí, como esse sofá, uma coisa garantida. Eu parei de sovar a massa. Eu não sou um sofá, Carlos. Eu não sou um móvel. Eu sou sua mãe. E você me machucou. Você me humilhou na frente dos meus netos. As lágrimas escorreram dos olhos dele. Um homem de 45 anos chorando na cozinha da mãe. Eu sei. Eu nunca mais... Mãe, eu nunca mais vou te chamar de fraca. Eu juro. A senhora é a mulher mais forte que eu conheço. O pai sempre disse isso. Eu disse, voltando à massa. O seu pai era um homem inteligente. Ficamos em silêncio. O único som era o da minha mão batendo na massa contra a pedra da pia. A Beatriz, ela tá com vergonha. Ela não quis vir. Ela tá fazendo entrevista de emprego. De verdade. Numa loja do shopping. Pra vendedora. Eu assenti. Bom, trabalho dignifica. Vai fazer bem pra ela. O aluguel. A gente vai pagar. Eu fiz uns cortes.
Cancelei a TV a cabo, cancelei o clube. Eu vou pagar. Todo dia 5. A senhora é a dona do terreno. É o justo. É o justo, eu repeti. Ele se levantou. Parecia menor. Eu posso trazer as crianças no domingo para almoçar? Eu trago a carne. Eu olhei para ele, para o meu filho, o homem que eu amava, apesar de tudo. Pode, mas não precisa trazer a carne. Eu faço meu frango assado. Mas Carlos... Sim, mãe. O almoço de domingo agora tem regras. Regra número 1, ninguém bota o celular na mesa. Regra número 2, a Beatriz lava a louça. Ele deu um sorriso pequeno. O primeiro sorriso em semanas. Combinado, mãe. Ela lava. Ele foi até a porta. Bem-vinda de volta, mãe. A senhora gostou da Itália? Eu sorri, limpando a mão no avental. Gostei, meu filho. É lindo, mas é muito cansativo. Você não ia aguentar. Ele riu. Uma risada curta que pareceu tirar um peso das costas dele. Ele entendeu a ironia. Ele foi embora. Minha vida mudou depois daquele dia. O aluguel do terreno, somado aos novos aluguéis dos salões, me deu uma renda que eu nem sabia que era possível. Eu não estava rica, mas eu estava livre. Eu contratei um rapaz para cuidar do jardim. Eu coloquei uma placa de vende-se na minha casa. Era muito grande para mim. Com o dinheiro, eu comprei um apartamento. Um apartamento lindo, menor, no centro, com varanda gourmet e piscina no prédio. Perto de tudo. A Beatriz conseguiu o emprego na loja. Ela reclama do salto alto, mas ela parece mais viva. Ela parou de postar no Instagram. O Carlos está trabalhando mais. Eles estão se virando. Eles vêm almoçar comigo no apartamento novo aos domingos. E a Beatriz lava a louça, sem reclamar. Outro dia, minha neta Clarinha estava aqui, nadando na piscina do prédio comigo. Vovó, ela disse, jogando água em mim. É verdade que a senhora foi para Disney da Itália? Eu ri. Quase isso, meu amor. E a senhora foi sozinha? Sem o papai e a mamãe? Fui. A vovó precisava de umas férias. Ela boiou na água, olhando para o céu. Vovó, na próxima vez, a senhora me leva? Eu aguento. Eu juro. Eu olhei para aquela menina, a luz da minha vida. Eu passei protetor solar no narizinho dela. Talvez, meu amor. A vovó está pensando em ir para a Grécia ano que vem. Mas você tem que prometer que vai me ajudar a carregar as malas. Porque a vovó não aguenta tudo sozinha. Ela sorriu. E eu sorri de volta. Eu não aguentava tudo sozinha. E, finalmente, estava tudo bem em admitir isso. Porque agora, eu só aguentava o que eu queria. E o resto? O resto, eles que aprendessem a carregar. Finalizou? Sim, finalizei. Este foi o capítulo 5, a transformação completa, que conclui a história da Dona Yolanda. Segui a estrutura de 5 capítulos que você definiu nas instruções. Você gostou do resultado? Gostaria de começar uma nova história com um novo tema. Faça um resumo da história acima. Aqui está um resumo da história de Dona Yolanda. A história começa com Dona Yolanda, uma viúva de 72 anos, sendo excluída de uma viagem de 15 dias para a Disney com toda a família. Seu filho, Carlos, e a nora, Beatriz, dizem que ela não aguenta a viagem. Magoada, ela fica em casa chorando ao ver as fotos felizes que eles postam nas redes sociais. Enquanto está sozinha, Yolanda redescobre recursos deixados por seu falecido marido. Uma conta bancária secreta com 50 mil. E, crucialmente, a escritura que prova que o terreno onde Carlos e Beatriz construíram a casa deles ainda está em nome dela. Usando essa nova força, Yolanda age. Ela gasta parte do dinheiro para reservar uma viagem de luxo para a Itália. Além disso, contrata um advogado para reajustar para o valor de mercado os aluguéis de 2 salões comerciais que a família mal administrava e coloca os cachorros do filho, que ela estava cuidando, em um hotel de luxo, enviando a conta para eles na Disney. Quando a família retorna cansada e sem dinheiro, eles encontram Yolanda de malas prontas. Exatamente nesse momento, o filho pede a ela um empréstimo urgente de 50 mil réis. Yolanda calmamente responde que gastou esse valor em sua própria viagem. Diante do choque deles, ela revela que é a dona do terreno onde eles moram. Durante sua viagem à Itália, Yolanda assiste de longe ao pânico da família.
Eles são forçados a vender o carro de luxo de Beatriz para pagar as dívidas da Disney. Para se reconciliar, Yolanda exige duas coisas: que eles doem o valor que economizaram ao deixá-la para trás para um asilo e que assinem um contrato de aluguel pelo terreno. A história termina com uma completa transformação. Yolanda retorna da Itália, vende sua casa grande e se muda para um apartamento moderno. Carlos e Beatriz, agora mais humildes, cumprem suas obrigações e a nora até arruma um emprego. A dinâmica de poder é permanentemente alterada, com Yolanda estabelecendo seu respeito, independência e dignidade.